Salmo de número 23, o tema diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão ou me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Será que você pode dizer amém? O Senhor, Ele é o seu pastor. Quando nós dizemos que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos falando que Deus, Ele tem compromisso com você. Ele tem um compromisso que vai além do nosso entendimento. Esse compromisso passa por um amor inegociável, um amor que as palavras têm dificuldade de dar significado, é um amor imensurável. Esse cuidado que Deus, ou compromisso que Deus tem com você, ele passa também pela disciplina, porque a palavra do Senhor diz que todo pai que ama o seu filho, ele disciplina. Essa disciplina é como aquela expressão bem nossa aqui do Nordeste, né? Meu pai me deu uma pisa. Quem nunca levou uma pisa aqui? Então, o nosso pai nos disciplina, o nosso pai terreno nos dá uma pisa. Esse compromisso de Deus enquanto o pastor passa por este amor que nós temos dificuldade de dar um significado pelas palavras, mas passa também pela disciplina. Não só amor, não só disciplina, mas esse cuidado enquanto pastor passa também pela proteção. Isto mesmo, proteção. Deus é a sua salvação. Ai de você se não fosse o seu pastor. Ele te ama, ele cuida de você. Quando o Espírito Santo colocou essa palavra para trazer neste dia de sexta-feira, dia 5 de agosto, eu parei e pensei, desde segunda-feira eu estou ministrando no mesmo tema. Não foi proposital, foi simplesmente casual ou providência de Deus, porque todas as mensagens eu falei sobre o cuidado e proteção de Deus sobre os seus filhos. Pastor Júnior, deixa uma palavra para mim, pastor. Olhe para mim aqui em nome de Jesus e concorde com essa palavra, se você puder. Deus, Ele está olhando para você com uma atenção sobrenatural. Deus é o teu escudo, Deus é a tua força, Deus é a tua proteção. Esse salmo pode ser resumido nessa expressão: Deus tem compromisso com você. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou e Ele vai ser glorificado na sua vida. Talvez você não encontre uma forma de explicar o que aconteceu ou o que vai acontecer com você,
mas todos verão o fruto de Deus na sua vida. Não é porque você é bonzinho, não, é porque você ama ao seu Deus sobre todas as coisas e ele vai se levantar do seu trono como pastor e vai colocar as coisas no seu devido lugar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você crê nessa palavra, diga amém. Então, pastor Júnior, deixa eu ver se eu entendi. Eu cheguei agora, pastor, alguém compartilhou, me marcou, mandou o link. E eu vou procurar, pastor, tá todas as manhãs aqui, nem que seja um pedacinho da live, orando, ouvindo a palavra. Mas, pastor, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Quer dizer, pastor, que esse amor de Deus, vamos dizer assim, essa atividade de Deus enquanto pastor se expressa pelo amor, pela disciplina, ou seja, Deus também quando nos dá uma pisa, entre aspas, ele está exercendo essa função de pastor, isso. Quando Deus nos protege e nos livra de todo mal, ele está exatamente. Essas três coisas eu queria que ficasse bem claro na sua vida. Amor, proteção, e disciplina. O amor, disciplina e proteção. Essas três coisas. Amor, disciplina e proteção. Dito isso, eu avanço aqui, demonstrando na prática, através dos versos, que Deus, ele está lhe guiando por um caminho onde você não será destruído. O verso 2 diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu tive a grande oportunidade, eu digo grande oportunidade porque quando fala de pastor e de ovelhas, na minha infância, eu tive a oportunidade de ser pastor de ovelhas, literalmente. Enquanto jovenzinho no interior, eu sou natural de Macaparana, meus pais criavam ovelhas. E na lida do dia a dia, eu tinha que, um dia ou outro, estar naquela função de pastor acompanhando as ovelhas. Esse animal, ele é tão especial que até hoje a minha mãe, irmã Ângela, não sei se ela está assistindo, um beijo, maninha. Maninha cria ovelhas. E quando eu falo desse salmo, eu lembro da minha infância, na lida literalmente com as ovelhinhas. E quando o salmista fala desse caminho, dessa trajetória que o pastor leva a ovelha, isso fica muito claro para mim da seguinte maneira. E se você nunca teve essa experiência, você vai aprender um pouquinho agora. A lida do pastor com a ovelha, ela se resume em 3 momentos. Todo pastor que tem ovelha sabe do que eu vou falar agora. Primeiro, é o aprisco. O aprisco é o lugarzinho onde as ovelhas dormem. E ali é um lugar seguro. O aprisco é o curralzinho, a gente conhece mais como curral aqui, né, na nossa cultura, o lugarzinho onde elas dormem. E aí, quando o pastor se acorda ainda bem cedinho, ele reconta as ovelhas, mesmo sendo um lugar seguro, o pastor ele faz esse exercício de um dia para o outro, saber se as ovelhas estão todas lá no número, se não tem nenhuma ferida, e aí ele solta as ovelhas. Quando ele solta as ovelhas, ele guia agora as ovelhas para um local onde há água em abundância e um bom pasto. Acontece que entre o lugarzinho que elas dormem, aprisco ou curral, e o lugar de água, que aqui Davi ele descreve esse lugar de água e de capim, ou de pasto, como um lugar onde a ovelha se farta e ali a ovelha desenvolve, sempre aos olhos do pastor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque aqui tem um detalhe.
Qual é o detalhe, pastor? O caminho entre o aprisco e o lugar de águas tranquilas. Esse caminho aqui é o deserto. Esse caminho aqui, normalmente acontecem coisas inesperadas. Nesse caminho aqui, acontece ataques. Neste caminho aqui, inclusive as ovelhas passam nesse caminho pelo vale da sombra da morte. Sob o comando do seu pastor, elas passam por caminhos estreitos. Se houver lá uma ovelha que empurre a outra, pode acontecer um acidente porque o caminho é estreito. Pastor, o que isso quer dizer para a minha vida, pastor? Isso quer dizer que Deus está com você nesse caminho chamado deserto. Você só tem que estar preocupado em ouvir o chamado e as instruções do mestre. Pastor, meu casamento está se destruindo, meu casamento se destruiu, pastor. Pastor Júnior, eu estou enfrentando uma enfermidade que não tem jeito, pastor. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. Está faltando as coisas aqui em casa, pastor. E o que é que eu faço? Você está passando um deserto. Eu não tenho dúvida. Você está enfrentando o luto. Você está enfrentando um processo em que sua fé está se esfriando. Você está num momento delicado. Isso é o deserto para você. O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer nesse deserto? Primeiro, você precisa se aproximar mais de Deus. Eu quero frisar aqui, chamar sua atenção. Eu estou dizendo em nome de Jesus que você precisa se aproximar mais de Deus. Praticamente, você tem que ser mais crente. Você tem que estar vivendo um processo espiritual dos mais excelentes que você já viveu, porque você está passando numa trajetória onde de alguma forma você fica vulnerável, ou mais vulnerável, por mais que o pastor esteja com você. O deserto é traiçoeiro. O deserto é cruel. O deserto guarda consigo armadilhas. O pastor está com você. E você precisa refinar os comandos do pastor no seu coração. Você precisa ouvir de longe o comando do pastor, porque você vai chegar nos verdes pastos, como diz o Salmo. Você vai beber dessa água tranquila. Você vai ter um alívio para a sua alma. Jesus, eu preciso. Aleluia, eu preciso que o Senhor tire de mim, das minhas costas, essa cobrança, esse fardo, essa acusação em que o pecado quer me colocar para trás, me retirar do caminho. Aleluia, eu preciso de refrigério para minha alma, eu preciso viver, eu preciso de vida, eu preciso de aperfeiçoar a vida de Deus na minha vida, eu preciso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui, atenção. Olhe, por mais frágil que você esteja, guarde consigo a prática da justiça. Pastor Júnior, eu vou ter prejuízo. Pastor Júnior, dessa maneira vai ser ruim para mim, mas seja justo. Seja justo. Seja justo. Pastor, eu poderia fazer dessa maneira. Seja justo. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque ser justo é atrair a presença de Deus para a sua vida. Ser justo é atrair a presença de Deus para a sua vida. Eu vou dar um significado bem prático do que é justiça aqui. Justiça
é dar a cada um o que é seu. Dê ao outro o que é dele. Você estará cumprindo a palavra de Deus. E nesse deserto, você não ficará envergonhado. Olha só como é o deserto aqui. O verso 4 dá para a gente entender. Quem chegou agora, a gente vai orar. 1 minutinho e a gente já ora. Mas o verso 4 do Salmo 23, eu estou dizendo que o Senhor é o nosso pastor. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que Davi está dizendo aqui, em outras palavras? Eu passo por caminhos delicados. Eu vivo cercado de pessoas malignas. Eu sei que há planos para me destruir, a mentira em andamento, há laços armados para me destruir. Eu não sou tolo, não. Aleluia. Mas mesmo passando por tudo isso, pastor Júnior, eu não temerei. Eu não tenho medo, pastor. E você não tem medo por quê, rapaz? Ah, pastor, deixa eu lhe dizer, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. Diga aí do outro lado, escreva aí, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Digite aí, o Senhor está comigo. Diga em voz alta. Se puder, bate no peito e diga, o Senhor está comigo, mas diga com força. Eu quero ouvir daqui, eu quero ver o seu recado. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu não temerei o vale da sombra da morte. Aleluia. Eu não temerei mal algum. Eu encerro agora. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Isso. Digite aí. O número de pessoas que tem na live espalhados pelas nossas redes sociais, só quem não puder realmente, às vezes está assistindo pelo YouTube, está lá na televisão, não tem como digitar. Mas você que pode, digite. O Senhor está comigo. Nós vamos orar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Atenção para aquelas 3 coisas. Eu iniciei a reflexão falando sobre o compromisso de Deus com você, que se expressa através dessa palavra, o Senhor é o meu pastor. Compromisso. Esse compromisso, ele demonstra amor, disciplina e proteção. Amor, disciplina e proteção. Isso daqui é expresso através do cajado do pastor. O cajado é aquele pauzinho lá, aquele bastãozinho que o pastor usa, que tem aquela curvinha assim, sabe? Pois bem, o cajado, ele tem pelo menos 3 funções. O cajado, aquele ganchinho dele, serve para salvar a ovelha. Às vezes a ovelha cai entre pedras, cai entre rochas, cai num buraco, o pastor não alcança com a mão, e aí ele usa aquele ganchinho como um acessório para botar no pescocinho da ovelha e puxar a ovelha. Isso fala da função salvadora do cajado de Deus. Aquele pauzinho, retinho ali, ele serve para disciplinar as ovelhas, as desobedientes, e ele dá uma tam-tam nas perninhas dela. Ele, com isso, faz com que a ovelha respeite o comando, os limites que o pastor determina com aquela varinha. E a outra extremidadezinha dele, lá no finalzinho, que a gente vê, está no chão, aquilo ali é uma arma. Se você olhar lá no finalzinho, é pontiagudo e aquilo se transforma numa lança, ou seja, quando o inimigo vem atacar as ovelhas, o pastor tem uma lança, aquilo ali é uma pontinha, e ali ele consegue afugentar os predadores para proteger a ovelha. Então,
Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Você entendeu sim, se não entendeu, vai entender agora. Deus está dizendo, eu sou a sua salvação. Não há outro, não tem outro caminho. Eu salvo, mas também eu te corrijo. Eu lhe disciplino, eu lhe aperfeiçoo e eu te protejo, diz o Senhor através dessa palavra. Eu sou livramento para você, eu sou o seu pastor, eu tenho um compromisso e você será aperfeiçoado em meu nome, assim diz o Senhor. O Senhor é o meu pastor